Existe um tipo de conexão que vai além do físico, do emocional ou do racional. Algo que parece tocar a alma de uma forma tão profunda que desafia explicações lógicas. Carl Jung, um dos pais da psicologia analítica, acreditava que nossas relações mais significativas não acontecem por acaso. Segundo ele, há forças inconscientes que nos atraem para determinadas pessoas, e isso vai muito além da química superficial. Jung chamava isso de processo de individuação, um caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos. E, curiosamente, esse caminho muitas vezes é revelado através do amor. Mas como saber se essa pessoa que está ao seu lado, ou aquela que você deseja tanto, é de fato a certa? Como distinguir uma paixão passageira de uma conexão destinada pelo inconsciente? É aqui que mergulhamos no coração da teoria junguiana e em como ela pode nos revelar os sinais mais sutis do amor verdadeiro. Jung acreditava que todo encontro profundo tem um propósito oculto. Ele dizia: encontros significativos são como destinos que nos atravessam. E não por acaso, ele cunhou o termo sincronicidade para explicar eventos que parecem coincidência, mas carregam um sentido maior. Quando duas pessoas se encontram em um momento específico da vida, atravessadas por dores, desejos ou transformações parecidas, Jung diria que o inconsciente coletivo está em ação. É como se o universo criasse um cenário para que aquelas duas almas pudessem se ver de verdade, não só com os olhos, mas com a alma. E nesses momentos sentimos uma estranha familiaridade, uma sensação de que já conhecemos aquela pessoa há muito tempo. Esse tipo de sentimento não pode ser fabricado nem explicado racionalmente. Ele apenas acontece, e quando acontece, algo dentro de nós muda para sempre. Não é raro que esse tipo de conexão surja em momentos de crise, solidão ou transição. Jung dizia que a alma busca a cura por meio do outro. Assim, o amor verdadeiro pode começar exatamente quando tudo parece desmoronar. E é justamente nesse caos que as forças inconscientes ganham voz, trazendo à superfície aquilo que precisa ser visto, transformado, amado. Portanto, se você sente que esse encontro foi mais do que uma coincidência, que ele carrega um chamado silencioso para dentro de si mesmo, talvez seja o momento de escutar. Porque para Jung, o amor não começa quando nos apaixonamos, mas sim quando começamos a nos reconhecer no outro. E esse é apenas o começo da verdadeira jornada. Para Jung, o amor verdadeiro não é o encontro de duas metades que se completam, mas sim a união de duas individualidades que já estão em processo de completude. O que isso quer dizer na prática? Que ninguém pode te salvar de si mesmo, ninguém pode preencher o vazio da sua identidade, e ninguém deve carregar o fardo da sua felicidade. A pessoa certa, segundo Jung, é aquela que te desafia a crescer, que reflete partes de você mesmo que você ainda não reconhece, inclusive aquelas que você gostaria de esconder. Essa é a função daquilo que ele chamava de sombra, tudo o que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando nos apaixonamos intensamente, muitas vezes estamos projetando no outro nossa própria sombra, nossos desejos inconscientes. E essa projeção pode ser tanto perigosa quanto transformadora. É nesse ponto que muitas relações se confundem. Achamos que estamos apaixonados por alguém, mas na verdade estamos fascinados por uma imagem, por uma fantasia construída a partir das nossas carências mais profundas. E isso, inevitavelmente, nos leva à frustração. Quando o outro deixa de corresponder à projeção idealizada, sentimos raiva, decepção, tristeza. Mas Jung via aí uma oportunidade preciosa, a chance de nos enxergarmos com mais clareza. A pessoa certa, então, não é aquela que não te faz sofrer, mas sim aquela que, mesmo sem querer, ativa em você os pontos cegos que precisam ser iluminados. O amor verdadeiro, nesse sentido, é uma espécie de alquimia psicológica, um processo doloroso de queima e renascimento interior. E é exatamente por isso que ele é tão raro. Porque exige de nós não apenas sentimento,
mas consciência. Exige olhar para dentro com honestidade, coragem e vulnerabilidade. Jung dizia que o amor começa onde termina o medo. E o que mais tememos, no fundo, é sermos vistos como realmente somos. Inseguros, falhos, contraditórios. Por isso, tantas relações permanecem na superfície. Porque mergulhar de verdade no outro é, antes de tudo, mergulhar em si mesmo. E poucas coisas assustam tanto quanto isso. Mas quando duas pessoas têm a coragem de atravessar juntas esse espelho, algo extraordinário acontece. Elas deixam de buscar no outro um herói ou um refúgio e passam a caminhar lado a lado como companheiros de jornada. Não para se completar, mas para se transformar mutuamente. Esse é o amor segundo Jung. Não uma fuga da dor, mas um espaço seguro onde até a dor pode florescer em sabedoria. Imagine então que você encontra alguém e sente que tudo se encaixa. Os gostos, as conversas, os planos para o futuro. Tudo flui como se o universo tivesse conspirado para juntar vocês dois. Mas aos poucos, essa pessoa começa a te incomodar, a te provocar, a tocar feridas que você nem sabia que existiam. Às vezes, é com um olhar, outras com um silêncio, e você sente desconforto, angústia, medo de perder o controle. Segundo Jung, isso é um ótimo sinal, ainda que pareça o contrário. Porque o amor verdadeiro não é confortável o tempo todo. Ele dói, porque expõe. Ele cura, porque sangra primeiro. Quando alguém ativa suas sombras, quando você se vê obrigado a confrontar seus medos, seus ciúmes, sua necessidade de controle ou seu desespero por aceitação, é porque essa pessoa está funcionando como um espelho poderoso da sua alma. E poucos têm coragem de olhar nesse espelho sem desviar o olhar. O amor verdadeiro não é um conto de fadas. É um processo psicológico profundo. Jung acreditava que toda relação significativa nos coloca em contato com conteúdos inconscientes que precisamos integrar. E isso é exatamente o oposto da idealização. A pessoa que te ama de verdade não vai confirmar suas ilusões. Ela vai, consciente ou inconscientemente, provocar o seu crescimento. E crescer dói. Crescer exige desconstrução. Muitas vezes, o relacionamento começa como um encontro mágico, cheio de cumplicidade e leveza. Mas à medida que o vínculo se aprofunda, ele passa a revelar camadas mais densas da psique. Traumas antigos vêm à tona. Inseguranças enterradas reaparecem. O medo da rejeição, do abandono, da perda, começa a se manifestar. E aqui está a bifurcação. Muitos desistem nesse ponto, achando que não era amor de verdade. Mas, para Jung, é exatamente aí que o verdadeiro amor começa. Porque só quando nos sentimos seguros o suficiente para sermos vulneráveis, é que permitimos que o outro veja quem realmente somos. Não a versão polida, sedutora e simpática que mostramos no início, mas sim o eu ferido, inseguro, contraditório. Se a pessoa continua ali, mesmo diante da sua verdade nua, então existe uma chance real. O verdadeiro amor não é paixão eterna, mas presença constante. É saber que, mesmo nas fases mais sombrias, alguém escolhe ficar. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Porque vê em você não um ideal, mas um ser humano em transformação. E decide fazer parte desse processo. Esse é o amor que Jung via como caminho de individuação. Uma jornada que começa com o outro, mas termina dentro de si mesmo, mais inteiro, mais consciente e, sobretudo, mais verdadeiro. Outro conceito fundamental de Jung é o de anima e animus. Dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, a anima, e dentro de cada mulher, uma imagem inconsciente do masculino, o animus. Essas figuras internas são formadas ao longo da vida, desde a infância, com base nas experiências que temos com figuras do sexo oposto, principalmente os pais. Elas não são conscientes, mas influenciam profundamente a forma como escolhemos nossos parceiros e nos relacionamos com eles. Quando encontramos alguém que ativa essa imagem interna,
sentimos uma atração magnética, quase espiritual. Acreditamos ter encontrado a alma gêmea, o par perfeito. Mas, na verdade, estamos vendo o reflexo da nossa própria psique projetado naquela pessoa. Jung chamava isso de projeção anímica, e ela pode ser tanto o início de um grande amor, quanto a raiz de uma grande decepção. Porque nenhuma pessoa real consegue sustentar para sempre a fantasia idealizada que criamos em nossa mente. E quando essa fantasia começa a ruir, quando a realidade do outro se impõe com todas as suas imperfeições, é comum que o encanto se quebre e a relação entre em crise. Mas essa crise não precisa ser o fim. Pode ser o começo de algo muito mais profundo. Se conseguirmos retirar a projeção e ver o outro como ele realmente é, com suas sombras, medos, limitações e também sua luz autêntica, o amor pode se tornar real. A imagem arquetípica dá lugar à presença humana. E isso é algo que poucos têm maturidade emocional para fazer. Porque muitas vezes preferimos viver na ilusão confortável do ideal do que encarar a verdade desconfortável da humanidade do outro. É por isso que tantas relações acabam quando as máscaras caem. Mas Jung propunha um caminho mais corajoso, usar essa queda da projeção como oportunidade de integração. Ao perceber que aquilo que eu idealizei no outro é, na verdade, uma parte minha que preciso reconhecer, eu dou um passo gigante rumo à individuação. O outro deixa de ser apenas um objeto de desejo e passa a ser um espelho do meu próprio inconsciente. E nesse espelho, se eu tiver coragem de olhar, posso encontrar respostas sobre quem sou, o que preciso curar e o que posso me tornar. Então, o amor verdadeiro não é aquele que alimenta a ilusão, mas sim o que sobrevive à verdade. E isso inclui aceitar que o outro não é um salvador, nem um complemento, mas sim um companheiro imperfeito de uma jornada imperfeita, e justamente por isso, profundamente significativa. E é nesse ponto que muita gente erra ao tentar saber se a pessoa é a certa. Não se trata de buscar perfeição, nem compatibilidade total. Se trata de observar se essa pessoa te permite ser quem você é. E se você consegue fazer o mesmo por ela. Se existe espaço para diálogo, crescimento, desconstrução. Se existe principalmente disposição de ambos para olhar para as sombras e continuar mesmo assim. O amor verdadeiro, segundo Jung, não é aquele que confirma quem você já é, mas aquele que te transforma profundamente. Ele dizia que só podemos amar verdadeiramente o outro quando deixamos de exigir que ele se molde às nossas expectativas inconscientes. Isso significa que a pessoa certa não será aquela que sempre concorda com você, nem aquela que te poupa de desconfortos, mas sim aquela que, mesmo te confrontando, te sustenta emocionalmente e que permite que você faça o mesmo. Para Jung, o amor não é fusão, é tensão. Uma tensão criativa entre duas subjetividades em constante transformação. Essa tensão é inevitável porque cada ser humano é um universo único, com sua história, suas dores, seus arquétipos em ação. Quando duas dessas constelações se encontram, há beleza, mas também conflito. E não há nada de errado nisso. O que define se essa relação é saudável ou não é a capacidade que ambos têm de sustentar essa tensão sem recorrer à dominação, à manipulação ou à fuga. Jung via nos relacionamentos íntimos uma oportunidade terapêutica imensa. Para ele, os vínculos amorosos são verdadeiros laboratórios da alma, onde nossas feridas mais antigas e nossas potencialidades mais elevadas podem se manifestar. A pessoa certa, portanto, não é a que sempre te entende, mas a que está disposta a tentar te entender, mesmo quando não consegue. E você, por sua vez, precisa estar disposto a fazer o mesmo. O verdadeiro encontro acontece quando há reciprocidade no esforço de compreensão, quando há paciência, escuta e uma vontade genuína de crescer juntos. Jung alertava que o amor inconsciente, aquele baseado em projeções, idealizações e dependência, sempre termina em frustração. Mas o amor consciente, aquele que nasce do autoconhecimento e do respeito mútuo, pode se tornar uma força curadora poderosa.
E essa cura não é apenas emocional, é espiritual, é existencial. Porque amar e ser amado por quem somos em nossa totalidade é uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode viver. Por isso, saber se essa pessoa é para você exige que você observe menos o que ela te oferece e mais o que ela desperta em você. Se ela te convida a ser mais autêntico, mais livre, mais inteiro, mesmo que isso venha junto com dor e desconforto, talvez você esteja diante de um amor verdadeiro. Não um amor ideal, mas um amor real. E esse, segundo Jung, é o único que vale a pena. E então vem a pergunta que todos fazem em silêncio: como saber se essa pessoa é de fato para mim? Não existe uma resposta fechada, uma fórmula mágica ou uma lista definitiva de sinais. O que Jung propõe é um olhar mais profundo, quase espiritual, sobre o encontro entre duas almas. Para ele, o verdadeiro amor não é algo que simplesmente acontece e nos tira ao chão, mas sim um processo que nos chama à consciência. E é esse chamado que precisa ser ouvido. Quando você está com alguém que te desperta, que acende em você uma vontade de se conhecer melhor, de enfrentar seus traumas, de curar suas dores e ser mais inteiro, isso não é acaso. Jung chamaria isso de sincronicidade, um alinhamento misterioso entre seu inconsciente e o inconsciente do outro, que cria o cenário perfeito para a evolução mútua. Se essa pessoa entra na sua vida e tudo nela parece te empurrar para uma versão mais verdadeira de si mesmo, então esse é um sinal forte de que ela tem um papel importante no seu processo de individuação. Mas atenção, isso não significa que ela será suave ou que o caminho será fácil. Muitas vezes, as relações mais transformadoras são também as mais desafiadoras. Porque a alma não busca conforto, busca expansão, e ninguém nos expande tanto quanto aquele que toca nas partes mais sensíveis do nosso ser. É por isso que Jung dizia que o encontro com o outro é, ao mesmo tempo, um encontro com o que há de mais belo e mais obscuro em nós. E se esse encontro se mantiver mesmo depois das máscaras caírem, mesmo depois da paixão dar lugar à intimidade crua, então talvez você tenha encontrado algo raro. O amor verdadeiro para Jung é aquele que sobrevive à verdade. Ele nasce do reconhecimento da sombra e da luz do outro. Ele não exige perfeição, exige presença. Ele não anula a individualidade, ele a fortalece. Por isso, se essa pessoa não tenta te mudar, mas te inspira a evoluir, se ela te mostra as suas feridas, mas também te acolhe com as dela, se ela escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil partir, talvez você esteja diante de um amor que vai muito além do que o ego consegue compreender. Um amor que fala a língua da alma. E nesse caso, o melhor que você pode fazer não é questionar se essa pessoa é a certa, mas sim perguntar a si mesmo: eu estou pronto para esse encontro? Porque o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre estar disposto a viver, crescer e transformar junto com alguém imperfeito, assim como você. Ao longo de sua obra, Jung deixou claro que o maior desafio do ser humano é tornar-se consciente. E isso se aplica diretamente às nossas relações amorosas, porque é muito mais fácil seguir padrões inconscientes, repetir histórias, escolher parceiros que apenas confirmam nossos medos ou alimentam nossas fantasias. Mas o amor verdadeiro para Jung exige uma decisão radical: sair do piloto automático e olhar para o outro como um caminho para si mesmo. Esse tipo de amor não se baseia em promessas românticas ou compatibilidades superficiais. Ele se constrói na coragem de estar presente, na disposição de enfrentar conflitos com maturidade e, sobretudo, na aceitação profunda da complexidade do outro. E isso só é possível quando você se compromete com seu próprio processo de individuação. O caminho que leva você a tornar-se aquilo que realmente é. Nesse sentido, a pessoa certa não é a que te completa, mas a que te desafia a se tornar inteiro. É aquela que, sem saber, toca exatamente nos pontos que você mais precisa curar. É alguém que não apenas te ama pelo que você mostra, mas também se interessa em entender o que você esconde. E vice-versa. O amor verdadeiro é feito de revelações, não de ilusões.
É um território onde a intimidade vai muito além do toque físico. Ela invade os territórios psíquicos, emocionais e até espirituais. Jung dizia que os grandes encontros da vida não são causais, mas sim necessários. Eles acontecem para que a alma evolua. Então, se você está com alguém que constantemente te leva a refletir, a crescer, a mudar, mesmo que isso doa, essa pessoa está te ajudando, ainda que inconscientemente, a cumprir seu destino psicológico. Mas cuidado, esse processo só é verdadeiro se houver reciprocidade. Amar alguém que não está disposto a olhar para si mesmo, que se recusa a evoluir, que apenas projeta ou manipula, não é sincronicidade, é apego disfarçado de amor. A reciprocidade é o que transforma o encontro em uma dança e não em uma guerra. Ambos precisam estar dispostos a se verem de verdade, a escutarem, acolherem, respeitarem. E mais do que isso, a caminharem juntos mesmo quando o caminho muda de forma, porque o amor verdadeiro, para Jung, é uma jornada. E como toda jornada, ela tem desafios, quedas, reencontros. Não é uma linha reta, mas uma espiral em direção ao centro da alma. E se essa pessoa te ajuda a caminhar nessa espiral, mesmo que tropeçando às vezes, ela é parte do seu processo de individuação. E isso vale mais do que qualquer ideal romântico. No fim das contas, a pergunta, essa pessoa é para mim, não tem uma resposta externa. Ela só pode ser respondida dentro de você. Não a partir de desejos, medos ou expectativas, mas a partir da consciência. Carl Jung nos convida a abandonar a ideia infantil de que o amor verdadeiro será fácil, previsível ou totalmente confortável. Pelo contrário, ele diz que o amor verdadeiro é transformador, justamente porque nos desconstrói. Ele nos tira da zona de conforto e nos joga de frente com tudo aquilo que evitamos ver em nós mesmos.